Oi, Floquinhos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é um vídeo de fofoca babadeira em live. Então se você quer ver essas lives, não esquece aí, ó, de ir na descrição, deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e assinar sempre as novas notificações. Deu pra entender alguma coisa que eu falei? Não sei, porque eu falei tão rápido que nem eu entendi o que eu tô falando aqui. Só tá processando tudo que eu tô falando aqui. Enfim, hoje a gente vai falar sobre a fofoca de adolescentes que brigaram no TikTok. Tem separação de casal, tem briga, tem mãe xingando, tem mãe ofendendo e briga de seguidores. Eita, amo, tá? Então, no último desentendimento que eu tive com a Antonella, na situação do podcast, eu pedi desculpa pra ela, mas eu também falei pra internet. Eu falei pra vocês não atacarem ela. Eu já tinha visto a Antonella depois dessa situação. É, né? Mas aí você fala de uma pessoa publicamente pedir para as pessoas não irem atacar. É a mesma coisa que falar com o vento, né, amor? Porque se você sabe que tem pessoa que é louca por você, obviamente essas pessoas vão atacar quem você citou sobre que falou mal dela, né? Porque as pessoas acham que a gente é best, que é melhor amiga sem carne e unha, entendeu? Então se você odeia uma pessoa, automaticamente a pessoa que te segue tem que odiar. Mas não é assim, entendeu? Então eu optei por gravar com pessoas que tinham a mesma vibe que eu, que estavam pensando igual a mim, e pessoas que estavam na mesma vibe durante a viagem. E assim, gente, sobre as demais pessoas, não cabe a mim falar sobre os outros. Cabe a mim falar sobre mim. Eu só queria terminar esse vídeo dizendo assim, Antonella, se ficou qualquer situação que pra você está desconfortável, se você não está feliz, eu estou disposta a conversar sobre isso. Eu estou aqui aberta a conversar. Mas reforçar pra vocês, gente, na vida nunca vão existir vítimas e vilões. Existem ações que geram reações. Eu também acho legal mostrar pra vocês, gente, o grupo do Squad. Como vocês podem ver aqui, Vaso número! Vaso tem número! 35 membros. Eles têm mais membros dos que de fato estavam presentes ali na viagem. E do que se tratava esse grupo, Liz? Esse grupo não era só da parte, de fato, profissional. Não era só da parte e trabalhos. Eles mandavam pra gente a programação do dia. Tipo assim, lugares que a gente ia, se a gente precisava marcar alguém. Eles perguntavam o que a gente estava achando da viagem. Mas também, depois da gente ter feito a programação do dia, sempre aconteciam resenhinhas ali no quarto, que a gente ficava nos quartos. E era ali, nesse grupo, que a gente definia isso. Então, não chamavam apenas um grupo de influenciadores, chamavam todos os influenciadores que estavam presentes ali, e não só eles, também a equipe. E aí, tô mostrando pra vocês que a gente também tinha um segundo grupo. Gente, esse aqui é o grupo que a gente dava pra principalmente determinar o que a gente ia fazer no tempo livre e o que a gente ia fazer à noite. E a própria descrição do grupo eram os quartos em que a gente sempre estava. Ou a gente estava no 206, ou no 221, ou no 312. Nas conversas, a gente tinha principalmente isso. Gente, venham onde vocês estão. E aí a gente falava pra todo mundo se reunir. E aí era da escolha das pessoas, delas irem ou não. Mas estava o tempo inteiro todo mundo sendo convidado para as coisas. E da mesma forma que o primeiro squad foi totalmente pensado em cada um e foi algo muito legal e muito organizado, o segundo squad também foi isso. E vai das pessoas se entregarem a esses projetos e se esforçarem para esses projetos. O que eu não acho que faz sentido é você colocar o primeiro squad como algo muito incrível e o segundo como algo horrível, porque isso não aconteceu. Não tiveram mudanças, não teve falta de organização. Mas isso não dependeu da viagem em si, e sim da forma que cada um se entregou para esse projeto. Eu me entreguei Pois e eu dei meu máximo. ela tá falando horrores, mas tipo, ela tá ligando um fio num lugar que não tem fio, entendeu? E isso não é errado. O que eu não acho legal é você querer. Tipo, ela começou que não queria, em momento nenhum, provocar e não sei o quê. E aí depois mostrou o grupo. O que, que o grupo tem a ver, amor? E daí que tem 40 pessoas no grupo? A gente quer saber se você tá se sentindo mal ou não. Criar uma situação É, que não ué. existiu. Aí ela já liga em outro assunto, Ou entendeu? por um grupo, Não gente, entende é nada. diferente de você. Isso é um ponto de vista, né? Mas agora tem um outro ponto de vista que a mensagem tá no grupo, a pessoa vai e é maltratada. Tem esse ponto de vista também. Porque assim, eu, por exemplo, eu já tive em grupo que eu ia e ninguém olhava na minha cara direito. Tipo, eu conversava com uma pessoa de todo mundo que tava ali. Aí eu vejo a mensagem e eu não vou. Óbvio que eu não vou, entendeu? Então, vim aqui me pronunciar também. A Júlia Pimentel falou que durante a viagem Ô, Mica, manda a música lá de novo. No react, por favor, meu amor. Que a gente vê no final. do primeiro squad, Se batendo na treta, ela teve um amo. Já desentendimento quero ver as com o mães. Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. Realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela. Todo mundo fez Ela pronunciamento disse que com mais de 4 depois, minutos, essa né? amiga Misericórdia. falou com outra pessoa a Aff. seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis ficar com ele.
Enfim, nunca quis ficar com o Cauã. Inclusive, eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, então não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto ficar com o Cauã em nenhum lugar. Aconteceu também a situação do Nuggets, que eu tava querendo ter uma crise de hipoglicemia, que eu tava passando mal, precisava de comida, deu aquele bafafá todo, e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa, e fiquei super chateada. Eu queria deixar claro que eu sempre acolhi a Júlia. Ela entrou na minha escola. Mas aí teve a comunicação que você ficou chateada? Porque a gente não tem bola de cristal, né? Esse ano, na escola que eu estudava desde o ano passado. E ela veio me falar, assim, que ela ia entrar, que ela tava super insegura, que ela tava com medo. E eu acolhi ela. Ela me perguntou se eu poderia ir fazer companhia no primeiro dia de aula. Eu falei que a gente poderia ir juntas no primeiro dia de aula, que eu faria companhia pra ela. E foi o que eu fiz. Depois do negócio do Nuggets e dela ter tido, sei lá, ciúmes ou insegurança em relação a mim, a gente voltou pra aula normal e tava tudo normal, a gente se falando direito, tudo seguiu normal. Enfim, depois de toda a situação do Nuggets, eu acreditei que tudo ficaria bem, eu não segui. Um negócio besta de Nuggets. Só adolescente mesmo vai brigar por causa disso, parece treta de BBB. Ai, você tomou mais água do que podia. Pelo amor de Deus, vai acabar com a água da xepa. Estranho entre a gente, até porque a gente trabalha na mesma área, a gente estudava na mesma escola. E, enfim, eu desconsiderei o que aconteceu. Foi dando tempo e, infelizmente, eu fui percebendo que a Júlia não tinha atitudes tão legais comigo. Eu falava com ela, ela revirava o olho. Eu chegava perto, ela fazia uma cara meio de nojo pra mim. E, enfim, tinha atitudes que eu não gostava muito, coisas desse tipo. Sim, mas parece treta de muito BBB. legal pra mim. Durante o pronunciamento da Júlia, ela falou que outra pessoa, uma nova integrante do squad, também teve um problema comigo. A Duda Guerra, há mais ou menos 1 ano atrás, ela começou a gravar vídeo pra internet. E eu sei que é muito difícil a gente começar a gravar porque os nossos amigos nos zoam, a gente fica com muita vergonha, a gente não tem coragem. Eu gosto muito de ajudar essas pessoas que estão começando, porque eu sei que é muito difícil. Então, se eu tenho a oportunidade de ajudar, eu sempre vou ajudar. E eu fiquei sabendo que a Duda, que era uma pessoa que eu já tinha ouvido falar no nome, porque a gente tem conhecidos em comum, começou a criar conteúdo. E nisso eu já combinei de me encontrar com ela, a gente se encontrou, ela quase não tinha seguidor na época, e eu dei dicas, gravei story com ela, e enfim, pra ajudar mesmo ela a crescer. Logo depois, alguns sites de fofoca começaram a divulgar ela, porque ela ficou conhecida como a namorada do filho de um cara super famoso e conhecido aqui no Brasil. É ela que namora o Luciano Huck, o filho do Luciano Huck? Se levantar na internet. O namorado dela, que é filho desse casal super famoso no Brasil, que eu do adoro Luciano, e entendi. acompanho, inclusive. Por que ela não falou o nome deles? Falou o nome de todo mundo? Tem pessoas em comum comigo, ele estuda na escola de uma das minhas melhores amigas. Eu Duda. conheço vários amigos deles. E a gente tá ali no mesmo ciclo social. Apesar da gente nunca ter se cruzado pessoalmente. Enfim, aconteceu a segunda edição do Squad, que foi essa semana. E aconteceu toda a situação que vocês viram. O pessoal me excluiu, porque muita gente falou que eu não fiquei excluída, mas eu fiquei sim. Pra mim, eu tenho total clareza na minha cabeça de que quando eu chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olham com cara de nojo, fazem desfeita de mim, me ignoram, etc., eu tô sim sendo excluída. Inclusive, um dos dias eu liguei 1h30 da manhã pra minha mãe, ela quase morreu do coração, porque eu não costumo ligar de madrugada assim pra ela, dizendo que eu tava super excluída, que eu tava super chateada e tava com medo de ficar ali perto. E lá no squad, a Duda se fortaleceu, tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo. E o que me deixou surpresa, depois de tudo que a gente tinha vivido, de eu ter ajudado ela, de eu ter ficado do lado dela quando ela tava começando, quando ela tinha, sei lá, 15 mil seguidores. Mas enfim, ela tomou o lado dela. Porque, claro, seria muito benéfico. Entendi, obrigada pelo corte seco, né? O vídeo tem 50 minutos, né? A parte 2 aqui, ó. Parte 2 do meu pronome. Ela fala cada... Mas 8 minutos de pronunciamento, é isso que a gente gosta. Amor, eu gosto de coisa assim. Porque se não for pra falar com 8 minutos, nem quero. A gente quer podcast. Pronunciamento. Depois de toda a viagem, eu tava me Vou sentindo falar por cima, excluída, não vou eu tava nem me sentindo pausar, sozinha.
Só que eu não ia gerar o problema todo e gerar o Arrasa, foco amiga. todo ali em mim, até porque era uma viagem a trabalho. Eu tava ali pelo meu profissional, eu tava ali pela marca, pelos patrocinadores. Era uma viagem a trabalho. Foram vocês que perceberam que tinha alguma coisa acontecendo. Porque eu, durante a viagem, tava gravando os meus vídeos sozinha, numa viagem que tava todo mundo, um monte de influenciador ali. Vocês perceberam Muita coisa que eu acontece tava nesses eventos. meio assim, pra gente. baixo. Muita coisa. Só que eu não deixei de gravar, eu tava ali pra trabalhar, eu tava fazendo o que eu precisava fazer. Que é inegável que eu tava, sim, excluída durante a viagem. E eu vou colocar alguns prints aqui que mostram isso. A primeira é da conversa que a tia Liz teve com a minha mãe, porque ela percebeu, ela se comoveu por o que estava acontecendo e ela sim me deu muito apoio. A gente conversou durante mais de 2 horas, ela me aconselhou e etc. Inclusive ela falou que eu percebi sim o que estava acontecendo, eu chamei ela para conversar. Então, como assim eu não estava excluída? A própria tia Liz falou que viu o que estava acontecendo. E o pessoal vai ficar negando até quando que eu tava assim. A gente excluída. gosta assim de print, porque assim, falar é fácil, né, amor? Falar até eu falo que eu beijei o papa na boca. Agora mostrar que é difícil, eu gosto assim. Conversa da minha mãe com a Sai, tia amor. Liz, o que a tia Liz mandou pra ela. Inclusive, a tia Liz se colocou à disposição pra conversar com a mãe das meninas que estavam lá, pra falar sobre o que estava acontecendo, a situação chata que estava acontecendo, me envolvendo. E eu falei pra tia Liz que as coisas não iam mudar, porque já tinha acontecido isso antes. A tia Liz até falou, ela disse, eu disse que elas não vão mudar. Todo mundo sabe que nossa maior fonte de apoio é a nossa mãe. E das três, eu, Liz e Júlia, eu era a única que tava sem a minha mãe. A mãe da Júlia tava lá, porque ela faz parte da agência. E a mãe da Liz estava lá por questões pessoais delas, que eu não vou falar sobre isso. Mas eu era a única que Só tava fala sem a também, que minha a mãe. gente é fofoqueira. Então, elas estavam vendo o problema, elas tinham a mãe delas, as mães delas, pra poder ajudar elas. E eu tava sozinha. Eu tava sendo recuada, eu tava sendo excluída do pessoal. Eu era a única das 3 que tava sem a minha mãe. E durante isso eu não tinha a mamãe comigo. Porque era uma viagem de adolescente, era uma viagem sem os pais. Todo mundo lá, exceto as 2, estava sem os pais. Então ninguém tem dúvida de que eu tava sim sendo excluída da viagem por aquele grupo. O pronunciamento da Liz, ela falou que é totalmente a favor das pessoas se resolverem, deixarem o orgulho de lado e se resolverem entre si. Aconteceu também a situação do podcast, que a Liz falou sobre alguém, e quando a gente joga algo na fogueira e a gente não fala de quem é, a gente tá deixando em aberto para as pessoas criarem suposição e achar que foi uma certa pessoa. E essa bomba caiu pra cima de mim. Quando ela fez isso, ela sabia que ia cair pra cima de alguém. Porque a gente trabalha com internet, a gente sabe a influência que a gente tem. A gente sabe que quando a gente deixa algo em aberto, as pessoas vão querer saber do que tá se tratando e vão querer criar suposições sobre aquilo. Isso não se faz porque a gente é adolescente, mas a gente sabe o peso que a gente tem, que a gente influencia muitas pessoas. Então, quando a gente joga algo assim, a gente sabe que vai cair em alguém, a gente sabe que vai prejudicar alguém. Ele também falou que a gente tem que ser maduro e tentar resolver as coisas, e deixar o orgulho de lado. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu fiquei sabendo de todo esse bafafá do podcast, começaram a me tacar hate, eu mesma fui mandar mensagem pra ela perguntando o que tinha acontecido, a quem ela tava se referindo no vídeo e que eu tava sofrendo muito hate. E ela me respondeu com uma mensagem que eu até postei um print, eu não vou botar aqui agora, mas se vocês pesquisarem vocês vão achar, em que ela falou que não estava se referindo a mim no podcast e pediu desculpa, falou que não tava vendo ninguém me tacar hate, o que era quase impossível porque só estava se falando disso aqui no TikTok. Beleza, eu postei o print. Eu não tava sabendo disso não, gente. Só tava falando disso, mas eu não tava sabendo. Dela dizendo que não era eu. E o hate começou a se virar um pouco Obrigada, a Mica. ela. Porque estavam perguntando, se ela falou pra Antonella que não tava falando dela no podcast, por que ela não tá se pronunciando e tá deixando a Antonella sofrer hate? E ela gravou um pronunciamento. E nesse pronunciamento ela não negou que tava falando de mim. E ela só pediu pra que parassem de me tacar hate. E, gente, eu não sou dona da verdade, mas eu tenho muito na minha cabeça de que ela só gravou o pronunciamento porque o hate estava começando a se virar a ela. E não pra me defender, mas porque as pessoas estavam começando a atacar ela, perguntando por que você não tá defendendo a sua amiga se você disse que não tava falando dela no podcast. E mudando rapidinho o assunto, quando aconteceu aquele negócio da Júlia com o Nuggets, e eu vim fazer meu pronunciamento, eu falei pra vocês pararem de tacar hate na Júlia, eu falei que ela não fez por mal, que a intenção dela foi na brincadeira, então eu tentei aliviar as coisas pra ela.
o que vocês criaram especulações de que foi sem ser na brincadeira e etc. Mas nada disso tinha saído da minha boca, porque eu tava tentando aliviar o hate pra ela. Eu falei que ela fez na brincadeira, que ela não fez com intenção de maldade. Diferente do pronunciamento da Liz, que ela só falou pra vocês pararem de me tacar hate, ela não desmentiu nada e deixou a bomba continuar sobre mim. E deixar em aberto das pessoas tentarem descobrir sobre quem ela estava falando. E como ela disse, a gente tem que deixar o orgulho de lado e a gente tem que tentar resolver as coisas. E foi isso que eu fiz. Eu mandei outra mensagem pra ela tentando resolver, mas ela me ignorou e nunca me respondeu. Depois disso, o outro contato que a gente teve foi na viagem do squad. Durante a viagem do squad, no meio de todo aquele caos que eu tava vivendo, a Liz privou o vídeo pedindo pra pararem de me tacar hate e o vídeo ficou por um tempo privado. E quanto ao Bex e o Cauã, é de se esperar que eles defendam elas, até porque se eu tivesse um namorado, eu ia gostar que meu namorado me defendesse. Até porque esse é um dos papéis de um namorado. Estar ali do seu lado, independente da situação. Tá lembrando que sobre amizade de homem com mulher, a Liz tem o melhor amigo dela, que ela sempre fica sozinha no quarto com ele, que eles estão sempre juntos. E eu acho que ela tem propriedade pra dizer que nem toda amizade de homem com mulher tem uma segunda intenção. Pois é, né? Pra terminar, uma das coisas que me deixou mais, sei lá, que me deixou chocada é a situação que eu vou falar agora com vocês. No último dia da viagem, onde a gente tava todo mundo se despedindo antes de ir pro aeroporto, eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente se eu tava falando ou não com a pessoa. Acho que é questão de respeito e educação. Fui me despedir da mãe da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei: oi, Vanessa, queria te desejar uma boa viagem. Ela chegou pra mim e falou: eu não vou te abraçar, me desculpe. O que aconteceu isso? Eu fiquei em choque, eu não sabia qual era a minha reação. Ela falou isso, estávamos eu e ela, eu não sabia o que eu ia falar, não sabia onde me enfiar. Ah, mas não vou abraçar, eu não quero abraçar. E é isso, entendeu? Eu não quero te abraçar, você é obrigado a te abraçar. Ah, dá licença, né? Pelo amor de Deus. Eu ia fazer, liguei pro meu pai, a minha mãe tava em Mas, logicamente, deve ter um motivo tá por enrolando e não sabia o que eu ia fazer. Logo eles entraram em contato, me ligaram, me aconselharam. Que a mensagem que eu mandei pra minha mãe assim que aconteceu, e depois ela me ligou pelo telefone pra me acalmar e me aconselhar. Que a mensagem que meu pai mandou pra minha mãe à noite, falando sobre a situação que tinha ocorrido, ele falou: Antonella me contou sobre a mãe da Liz, que lamentava a postura de um adulto, isso é pesado o que ela fez com a Antonella. Quanto ao que a filha faz, eu peço pra ela relevar. E aí, enfim, e o resto. Mas uma mulher velha. Enfim, a melhor mensagem é essa. Eu poderia falar várias outras coisas, mas eu acho que já tá bom de encerrar aqui. E a mamãe sempre fala que quando a gente sabe da nossa verdade, a gente tem um coração bom, a gente é honesto, podem se levantar 10, 15, 20 mil pessoas contra a gente. Mas se a gente sabe o que a gente fez e se a gente sabe da nossa verdade, é o que já basta. Então, vocês podem estar do meu lado, podem não estar, mas eu já saber do que eu fiz e eu saber de todas as coisas que aconteceram já é muito suficiente pra mim. É isso, né? Realmente. Vamos ver uma pessoa adulta que era supostamente pra ter uma maturidade se pronunciando. Construída detalhadamente, estrategicamente para criar. Eu não vi nada, gente. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer aqui, tá? Vamos lá, gente. O combinado aqui nessa rede não é que adulto não se mete em treta de adolescente. Já tá errado, então. Porque você falou o acordo. Já tá erradíssimo. Isso é o que eu tinha pra mim, certo? Porém, eu não posso obrigar que minha filha tenha amizade com pessoas que não compartilham das mesmas atitudes que ela. E, por sua vez, ela resolve simplesmente não conversar. Parece muito a Cíntia Chagas, essa voz. E sobre isso eu não tenho poder. Ela tem que fazer o trabalho dela, respeitosamente. Como colegas de trabalho. Uma coisa é amigo, outra coisa é colegas de trabalho da internet. Enfim, o que eu pude ver durante esses 5 dias. Chegamos na viagem e num grupo de 28 pessoas, 4 pessoas não estavam falando com uma pessoa. E logo no primeiro dia, acontece exatamente o mesmo comportamento que essas 4 pessoas não gostam, acontece com uma 5ª pessoa. Então, de 28 pessoas, 5 pessoas não queriam conviver com essa. Somente 5. Sobram outras 23, certo? E foi isso que foi visto. Teve vídeos com todas as outras 20 e poucas pessoas. Teve vídeos, vocês podem ver,
pelo acompanhamento Uma pessoa, não são ela, dos vídeos exatamente. do Squad nesses dias, que foi gravado com várias pessoas. Então, assim, somente 5 pessoas não estavam falando com uma, certo? Mas, a partir daí, Ela é se psicóloga? cria uma narrativa, se cria uma estratégia de isolamento, se cria uma estratégia de estar distante, se cria uma estratégia de deitar na mesa cada vez que tem um outro vídeo sendo gravado. E eu, adulta que sou, estava ali, por perto. Ofereci meu carregador, ajudei a tomar cuidado para descer do ônibus quando a gente estava numa via perigosa. Chamei para as fotos quando todo mundo precisava tirar fotos no grupo e que, sei lá, coincidentemente a pessoa estava indo embora. Vem pra cá, vem tirar foto com todo mundo. Foi esse o meu comportamento de adulta nos últimos 5 dias. Mas no último dia, na hora de ir embora, se solta um pronunciamento dizendo o quanto foi vitimizado, o quanto foi sofrido para ela estar lá. Aí, gente, eu fico pensando assim, cada um cria seu filho da maneira que acha conveniente, né? Mas eu fico pensando assim, se desde Já tá criticando a mãe da outra, quinta-feira, né? que foi o dia que aconteceu o episódio com a Duda, se desde quinta-feira a pessoa em questão estava se sentindo excluída, por que um responsável não foi resgatá-la? Porque se fosse isso com a minha filha, se minha filha estivesse passando por qualquer problema que fizesse com que ela estivesse sofrendo, que estivesse como ela... É porque você também tem que pensar que eles estão lá por causa da publi, né? Vamos parar pra pensar que é trabalho? Você mesmo citou. No caso, assim, não tem como a gente largar uma publi assim no meio do nada. Tem, mas normalmente se tiver contrato, né? É multa que paga. E não é barato não, amor. Ai, tá achando que é fácil assim? Leva você, a sua filha embora. Tá passando por qualquer situação Não dava pra ruim, eles como eu já voltarem. fiz, eu Os iria pais dela buscar estavam ela. viajando. Imediatamente, eu iria de carro, de ônibus, de helicóptero, de jegue, mas eu iria buscar minha filha. Eu jamais deixaria minha filha sofrer por conta de engajamento. Eu jamais deixaria um dos meus filhos sofrerem por conta de aumento de número de seguidores. E depois de tudo isso construído estrategicamente, minuciosamente, fez com que a internet achasse que a minha filha tinha o poder de falar para as outras 20 e poucas pessoas não interaja com a pessoa em questão, e que isso não aconteceu em momento algum, somente 5 pessoas não estavam falando com a pessoa, isso vale a pena relembrar, nós estamos indo embora, nos despedindo, e a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar alguém que está fazendo minha filha sofrer. Me desculpa, eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias, mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra a minha filha. O que eu acho mais triste de tudo isso é, assim, os pais não conhecerem os filhos que têm, não saberem o tipo de comportamento, atitude, o tipo de coisa que leva a outras atitudes anteriores, enfim. Então, assim, a gente não conhecer a essência dos nossos filhos, eu acho que tá aí o grande erro de que isso se perpetue, sabe? Agora você como psicóloga, vem cá, amor. Psicóloga do... Não vou falar do SUS não, porque o SUS é maravilhoso. Eu não sou um monstro todinho. Mas assim, você como uma psicóloga deveria saber que cada mãe cria o seu filho do jeito que bem entende, do jeito que acha melhor pra sua criação. Você não é ninguém nesse planeta e nesse mundo pra dizer como uma mãe deve criar o filho. Porque você tem o seu jeito de criar a sua filha e a outra pessoa tem o jeito de criar a filha dela. E cada mãe lida com o seu problema. Nenhuma mãe te xingou aqui, amor. Pelo que a gente tá vendo, você é a primeira a estar se pronunciando aqui. E você está criticando a mãe da outra. Sendo que, como mãe, você também deveria saber que os filhos têm as próprias escolhas e as próprias atitudes, né? Como psicóloga também. Cada um tem a sua mente, cada um cuida da sua própria mente. Não é? Então. Ai, mas é menor de idade, tem que não sei o quê. Os pais nunca vão conseguir ter 100% do que os filhos fazem. Nem você vai ter 100% de atitude sobre a sua filha, amor. E nem por isso você tem total direito de criticar a mãe da outra. E que os filhos fiquem excluídos em todos os ambientes em que vão. Eu não vou passar pano pra minha filha. Quando ela estiver errada, vocês podem ter certeza que eu vou repreendê-la como eu já repreendi em um tópico desta situação toda, que vocês imaginam qual é.
Não imagino E não, agora conta. sim, como futura profissional da psicologia, o que eu pude ver nesses dias... Ela não é psicóloga ainda. Ela é futura profissional. E isso eu consigo fazer uma leitura observatória. Ó, E o uma pessoa que não é formada em psicologia tá fazendo uma leitura de psicóloga, gente. Ai, que eu coisa pude boa. perceber foi assim, uma adolescente que com comportamentos repetitivos pede socorro de coisas que estão lhe faltando. Isso a gente não sabe o que é. E a nítida representação de um papel em busca de engajamento. E quando Amor, quando você tirar o seu certificado, quando você se formar em psicologia, você pode dar diagnóstico, mas pros seus pacientes. Porque pessoas assim, você não pode dar diagnóstico não, tá? Inclusive, você pode perder o seu certificadozinho por causa disso, sabia? É, amor, você pode sim falar, dar a sua opinião, mas não como psicóloga, tá? objetivo é like, engajamento, ganhar seguidores, a vítima sempre vai encontrar vilões. E uma psicóloga não formada sempre vai encontrar pessoas pra analisar. Ai, gente. Agora o pronunciamento da mãe da Antonella, que foi a que brigou com a Alice, que a gente viu todo esse tour. E Eu vim aqui pronunciamentos falar de sobre mãe pra elementos mãe. básicos Esse vídeo saiu depois do pronunciamento da mãe da Alice, né? que, ao meu ver, não precisariam ser falados, haja vista que são básicos. Porém, claramente, algumas pessoas ou não têm conhecimento sobre eles ou se esqueceram sobre os mesmos. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar muito claro que este é um papo de adulto. Então, se você... Nossa, calma aí, só um segundo. Primeiro que assim, eu tô gravando pro YouTube, você concorda, Gui? Segundo, a gente dá um jeito aqui de você saber. Mas, você tem que tomar cuidado com o que você vai falar. Você vai ter que tomar... Pelo amor de Deus. Que eu não sei descer rápido, não. Tudo bem, tá sabendo? Só pra você entender que é uma música, tá bom? Tá bom, eu vou ver depois a música. Não sei, porque eu não sei descer você depois. Eu sei, eu posso aprender a subir, só que aí como que eu faço pra descer você depois? E vai aparecer no vídeo, será você? O Edinho obrigando a contar essa fofoca pra ele. Eu implorando pra contar tudo pra ele. Amei! Ela é mãe solteira. Eita. adolescente ou criança estiver aqui, eu Agora gostaria entendi, Mica. muito que você deixasse esta sala, porque aqui é um papo de adulto. Na verdade, é um papo de mãe pra mãe. Vou te dar 1 minuto pra falar, Gui. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo chamar. Queremos Gui, ó. Não, essa aqui é cor roxa, com vários convidados. A live para vários convidados. Ih! Gente, não é nem migué, não é nem migué, eu juro por tudo. Ó. Ó. A live para vários convidados não está disponível no layout duplo. Por quê? Eu faço a live tanto deitado quanto em pé. O TikTok é com a gente. Eu ia subir, que eu queria saber o que ele queria falar. Ô, Gui, faz o seguinte. Você vai lá no meu WhatsApp, você vai mandar um áudio. Aí eu boto o seu áudio aqui, ó. Tá? Que aí pelo menos eu consigo pausar qualquer coisa. Bem, partindo desse... Vamos voltar ao pronunciamento dela, que eu não entendi nada. Bem, eu vim Tá aqui flopou, falar gente. sobre elementos básicos que, Ó. ao meu ver, não precisariam ser falados, haja vista que são básicos. Já visto que Porém, são básicos. claramente, algumas pessoas E a profissão dela? Ela é psicóloga também, gente? Porque se for, a gente já julga aqui também. ou não têm conhecimento sobre eles, Para. ou se esqueceram sobre os mesmos. Ela é bem chique, né? Bem... Antes de mais nada, Classuda. eu gostaria de deixar muito Ela é claro nutricionista, que entendi. este é um papo de Não vai ter adulto. nada a ver. Então, se você, adolescente ou criança, estiver aqui, eu gostaria muito que você... Primeiro que criança já pode estar no TikTok, né? 13 anos. O TikTok fez a merda da verificação, que fica aparecendo aqui na minha frente toda hora. Falou que ia verificar a idade e bater um monte de gente menor de idade. Então esse negócio tá funcionando mesmo? Pois é, né? Que esse lixo fica aparecendo toda hora, essa merda dessa verificação aqui. Ai, deixasse esta sala. Porque aqui é um papo de adulto. ela mandou isso aí. Na verdade, é um papo de mãe pra mãe. Ó, Bem, partindo desse pressuposto, eu preciso eu não sou mãe, lembrar, então tem lugar que eu falo. talvez relembrar algumas pessoas que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que todo e qualquer adulto tem o dever de proteger,
promover e garantir o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Da mesma maneira que isso inclui, presta bastante atenção, que isto inclui a proteção contra todas as formas de negligência. E o que tem a ver? Não entendi. Nos últimos dias, o ECA ele foi amplamente e totalmente desrespeitado por uma senhora, mãe e mulher para com a minha filha, Antonella. Vocês não me verão falar aqui sobre nenhum adolescente. Eu me recuso a fazê-lo. Isso é básico para mim. Eu não vou abordar e falar sobre nenhum adolescente aqui. Apenas sobre adultos. E se eu falar sobre adolescentes, estarei, claro, me referindo a Antonella e Davi, a criança, porque sobre eles eu tenho ampla liberação para fazer. E uma senhora, nos últimos dias, se esqueceu que todo adulto deve garantir a proteção. Gente, eu só queria deixar aqui um adendo que o Rio falou da postura. Não se deixa levar pela postura, não. Nós somos pessoas influenciáveis, independente de quem seja a pessoa. A gente sempre é influenciado, nem que seja um pouco ou muito, em todas as coisas, tá? Então não se deixa influenciar porque uma pessoa tá mais arrumada ou mais posicionada, falando uma palavra mais bonita, porque isso é estratégia de política também, mas a gente não vai entrar nessa vertente aqui, tá? Então também só pra gente prestar atenção nisso também, se a gente tá realmente gostando do pronunciamento ou das palavras ou da postura, tá? Proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque esta senhora falou publicamente. Ela com saúde mental melhor do que a Antonella, minha filha, que horror. Premeditou situações, que Antonella foi maldosa, que Antonella agiu pensadamente, que Antonella articulou situações e que Antonella só visa marketing, likes, mídias e etc, etc. Ou seja, esta senhora não promoveu o bem-estar da minha filha Antonella. E, além disso, ela negligenciou o bem-estar da minha filha. Haja vista que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Quando a gente fala de adolescentes, a gente fala de tudo muito. É tudo muito. É muito amor, eu me amo, eu não gosto mais de mim. É tudo exagerado dentro dos adolescentes. Realmente. E é perigoso tal atitude que essa senhora tomou. Por quê? Porque ela não estava falando de um adulto, ela estava falando de uma criança. Que por mais equilibrada, que por mais responsável que seja, é uma criança. Para piorar toda a situação, essa senhora, quando esteve presencial com a Antonella, no último dia do squad, tomou uma atitude que, ao meu ver, ela é 100% inacreditável. A minha filha, diante de tudo que estava acontecendo lá no squad, na situação toda, ela foi aconselhada por mim, sua mãe, que mesmo diante de toda aquela situação, que ela se despedisse das pessoas. Eu aconselhei, falei, filha, se despede de todo mundo, mesmo daqueles, né, que não foram legais com você, se despeça, sabe, seja educada com todos eles. Gente, eu acho muito legal quando, tipo, a pessoa, ela se sente, que nem a Antonella se sentiu excluída, e ela ainda se esforça para as pessoas que excluíram ela pra falar tchau, pra falar... Gente, tô indo. Eu acho muito... Gente, eu acho, tipo, sei lá. Parece que a pessoa tem uma maturidade de milhões. Sabe? Porque assim, se uma pessoa... Eu vou falar por mim. Depende da situação. Mas se for um caso que as pessoas me excluíram, nem tchau eu dou. Eu só vou embora. Só sumir. Dou tchau pra quem eu tenho consideração. Gostaram da fofoquinha? A gente tem mais. Que a gente vai fazer fofoca da CPI das Bets. Isso dá muito bom, tá? Beijo pra vocês do YouTube.